Bem-vindos! No vídeo de hoje, exploraremos o impressionante ministério do apóstolo Paulo, frequentemente chamado de o apóstolo dos gentios. Paulo desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo pelo mundo greco-romano, e sua vida e ensinamentos deixaram um legado duradouro na história da Igreja. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender por que Paulo recebeu esse título, como ele impactou o mundo antigo e o que podemos aprender com sua jornada de fé e serviço. Prepare-se para uma jornada inspiradora através da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Muitas vezes, ouvimos falar que Saulo virou Paulo após sua conversão no caminho de Damasco, mas na verdade, isso não é completamente preciso. Embora Deus tenha mudado o nome de algumas pessoas na Bíblia, como Abrão para Abraão e Jacó para Israel, não há registro de que tenha ocorrido o mesmo com Saulo. A ideia de que Saulo mudou seu nome para Paulo após sua conversão é uma interpretação comum, mas não é corroborada diretamente pelo texto bíblico. Mesmo depois de sua experiência no caminho de Damasco, ele é referido como Saulo em várias passagens, como nos capítulos 9 a 13 de Atos dos Apóstolos. No entanto, em Atos 13h09, encontramos uma referência que indica que Saulo também era conhecido como Paulo. Isso sugere que a Paulo poderia ter sido um segundo nome ou um apelido de Saulo, mas não necessariamente uma mudança oficial de nome. Portanto, é importante entender que, embora Saulo fosse conhecido como Paulo, isso não significa que seu nome foi alterado por Deus durante sua conversão. Saulo tinha dois nomes, Saulo e Paulo, devido ao contexto cultural e histórico em que viveu, especialmente no mundo greco-romano do primeiro século. No Império Romano, que abrangia diversas regiões e povos, era comum que as pessoas adotassem mais de um nome. Isso se devia à influência cultural e linguística, já que o grego era a língua predominante, mesmo em regiões fora da Grécia, devido à forte influência da cultura helenística. Saulo, sendo um judeu da cidade de Tarso da Cilícia, tinha um nome judaico, Saul, que significa a pedido ou a desejado. Esse nome era comum entre os judeus e fazia referência ao primeiro rei de Israel. Quando Saulo se tornou um cidadão romano, herdou outros nomes associados à sua cidadania. Paulo, que significa pequeno em latim, provavelmente era um desses nomes romanos, usado como um cognome ou nome de família. Assim, Saulo e Paulo referiam-se à mesma pessoa, refletindo sua identidade tanto como judeu quanto como cidadão romano. O uso desses nomes diferentes dependia do contexto e da audiência com quem ele estava lidando. Na Bíblia, Saulo passou a ser chamado Paulo principalmente a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, onde o nome Paulo é predominantemente empregado. No entanto, isso não significa necessariamente uma mudança de nome, mas sim uma preferência de uso. Existem várias teorias sobre por que Saulo começou a ser chamado Paulo com mais frequência. Uma delas é que Saulo, ao se deparar com o procônsul romano Sérgio Paulo em Pafos, Chipre, pode ter decidido utilizar o seu nome romano como forma de cortesia. No entanto, não há evidências claras que confirmem essa hipótese. Outra possibilidade é que o autor do livro de Atos, Lucas, tenha optado por utilizar o nome gentil de Saulo ao registrar o encontro com o oficial romano Sérgio Paulo. Alguns sugerem que Saulo preferiu usar o nome Paulo por ser mais apropriado para seu ministério entre os gentios. Como ele se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios, usar um nome romano poderia facilitar a comunicação e interação com as pessoas não judias. Em resumo, embora não haja uma explicação definitiva, o uso predominante do nome Paulo na Bíblia pode refletir uma escolha pessoal de Saulo ou uma conveniência narrativa por parte do autor. Por fim, há outras interpretações, como a de Agostinho, que sugeria que Saulo passou a usar o nome Paulo como um indicativo de que se considerava o menor dos apóstolos. Segundo Agostinho, o nome Paulo significava pequeno em latim, e Saulo adotou esse nome para refletir sua humildade diante de sua missão. No entanto, essa interpretação é baseada apenas em especulações e não possui respaldo bíblico sólido. O mais provável é que Paulo tenha sido um cognome romano de Saulo, remontando à sua vida em Tarso. Paulo é reconhecido como o apóstolo dos gentios devido à sua proeminente missão de pregar o evangelho aos não-judeus, conforme instruído pelo Senhor.
Ele desempenhou um papel fundamental como missionário da Igreja cristã nas primeiras décadas, contribuindo significativamente para a expansão do Evangelho pelo mundo greco-romano. Nascido como judeu na cidade de Tarso e dotado de cidadania romana, Paulo foi educado como um fariseu zeloso e inicialmente perseguiu os seguidores de Cristo. No entanto, sua vida foi transformada quando ele se converteu em um fervoroso defensor da fé cristã, sendo perseguido por amor a Cristo durante seu ministério como apóstolo dos gentios. Sua trajetória exemplifica a mudança radical que o encontro com Cristo pode provocar na vida de uma pessoa. O título de apóstolo tem origem grega e denota alguém enviado com autoridade. Assim, os apóstolos de Cristo atuavam sob a autoridade divina, sendo comissionados pelo próprio Senhor para difundir sua mensagem e estabelecer comunidades de fé. Embora não tenha sido um dos 12 apóstolos originais de Jesus e não tenha acompanhado seu ministério terreno, Paulo foi chamado e comissionado pelo Cristo ressurreto. Sua legitimidade como apóstolo foi confirmada pelo próprio Senhor. Dessa forma, ao ser reconhecido como apóstolo dos gentios, Paulo foi designado por Deus para levar adiante a missão de anunciar o Evangelho e edificar a igreja entre os não-judeus. Muitos versículos bíblicos destacam o ministério de Paulo como apóstolo dos gentios. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, Paulo afirmou que Deus o enviou aos gentios de longe, e sua última declaração no livro testifica que a salvação de Deus foi enviada aos gentios. Na carta aos Romanos, Paulo declarou: porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aos crentes efésios, ele disse que lhe foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Mais tarde, escrevendo a Timóteo, novamente Paulo afirmou: para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Numa das passagens em que Paulo mais aprofundou a questão da origem de seu ministério, ele explicou que embora tenha sido um judeu extremamente capacitado e zeloso dentro do judaísmo, seu ministério não se baseava nessas coisas, mas sim no chamado de Deus desde o ventre de sua mãe para anunciar o Evangelho aos gentios. Entretanto, Paulo não se limitou a pregar apenas aos gentios. Ele também evangelizou muitos judeus, inclusive pregando nas sinagogas das cidades para alcançar tanto judeus quanto prosélitos gentios. Isso está de acordo com a explicação dada pelo Sr. Ananias, que afirmou que Paulo era um vaso escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Chegamos ao fim desta jornada explorando o ministério do apóstolo Paulo, o grande mensageiro do Evangelho aos gentios. Espero que tenham sido inspirados e edificados com as histórias e ensinamentos compartilhados. Que possamos aplicar as lições aprendidas da vida de Paulo em nossas próprias jornadas de fé e serviço. Muito obrigado por assistir e até a próxima!